Aqui no ateliê de cerâmica Sulemantou, a gente cria e produz artesanalmente nossos próprios esmaltes. São os compostos vitrificáveis que decoram as peças. E é com grande prazer que trazemos para você, ceramista amador ou avançado, para você usar nas suas próprias cerâmicas. Lembrando que após a queima na faixa de temperatura correta indicada na embalagem, o vidrado é inofensivo para uso em peças utilitárias de alimentos e bebidas. Não contém chumbo. Vou te mostrar agora a maneira mais adequada de usar. Nossos vidrados são aplicados em cerâmica biscoitada, peças modeladas com massa cerâmica para alta temperatura, tá? Já previamente queimadas entre 980 e 1050 graus. Nessa primeira queima, a peça adquire resistência mecânica, mas ainda está porosa, pronta para receber a camada do composto vitrificável, ou o esmalte. O composto da Sulemantou já vem pronto para usar. Não se deve acrescentar nada, ou seja, não modifique a sua concentração. Ao abrir a embalagem e retirar o selo de proteção, você poderá notar um pequeno acúmulo de água na superfície. Isso pode acontecer pela evaporação da água dentro do pote. Mas nesse caso, com o próprio pincel da aplicação, misture delicadamente e reincorpore essa umidade na pasta. Antes de começar a aplicação, você deve limpar a peça que vai ser decorada. Retire o excesso de pó com um pincel, uma escova ou um pano seco e depois passe uma esponja úmida para retirar a camada mais fina de pó. Não molhe a peça. Não mergulhe a peça na água para lavar. Nem use nenhum produto para fazer a limpeza. Somente uma esponja úmida já é suficiente. O importante é que a peça esteja sem poeiras, o que poderia impedir a aderência do vidrado a essa superfície. Vamos lá, primeira demão. O pincel deverá estar bem cheio da pasta e deve deslizar suavemente na cerâmica. Não é para raspar o pincel, só deslizar. Quando sente que vai começar a raspar, pega mais pasta no pincel e continua a aplicação. E uma dica: se fizer barulho é porque está raspando, não está certo, a pincelada tem que ser silenciosa. Nós usamos o termo composto vitrificável, em vez de esmalte, como é o costume entre os ceramistas. Porque de fato não se trata de uma pintura com tinta esmalte, mas sim da deposição de uma camada de minerais misturados e homogeneizados na superfície da cerâmica biscoitada. Embora a apresentação do produto seja em pasta, e isso é para facilitar o deslizamento do pincel, esse composto é originalmente um pó, uma mistura de minerais em pó que após a queima e fusão na temperatura adequada, vai formar uma camada vítrea aderida à superfície da cerâmica, impermeabilizando e decorando com as cores e efeitos os mais diversos e surpreendentes. Sempre lembrando que estamos depositando uma camada de material que deve ficar com a espessura mais homogênea possível. Ao finalizar a demão, deixe secar completamente antes de aplicar a próxima demão. Quando secar a camada, a próxima demão deve ser aplicada com as mesmas recomendações, porém no sentido inverso da anterior, cruzada. Deixe secar também completamente e aplique a última demão da mesma maneira, cruzada. Recomendamos aplicar 3 demãos, porém faça seus testes de número de camadas e veja qual resultado você mais gosta. Se acontecer de você errar a pincelada e quiser retirar, deixe secar completamente e raspe com um estilete, uma esponja grossa, que o material se solta e pode até ser reaproveitado. E se você não utilizar todo o conteúdo do pote, mesmo ele estando tampado, a pasta pode ressecar com o passar do tempo. Nesse caso, acrescente gotas de água até que a pasta volte à densidade original. E sobre o rendimento do composto da Sulemantou, com um pote de 180 gramas como esse,
aplicando 3 camadas, é possível cobrir 4 pratos de sobremesa como esse. Muito importante! Antes de iniciar a decoração da sua peça, realize testes prévios em pequenas amostras para verificar a compatibilidade desse vidrado com a massa cerâmica, com a curva e tipo de queima que você adota. E como já disse anteriormente, teste também o número de demãos para descobrir outros resultados. Variando entre 1 e 4, você pode se surpreender com novos efeitos.